falta um pedaço relativamente curto aqui de assunto novo, né? Final aqui, na verdade, do capítulo, que até um conteúdo que não existia em outras versões do livro, né? Realmente ele colocou aqui algumas questões mais recentes relacionadas a como tem evoluído, né, a camada de transporte. Então, ele começa aqui, né, justamente comentando, né, que TCP e UDP são os principais protocolos de transporte por 40 anos já, né, desde que eles foram lançados lá pelos anos 80. E depois foram desenvolvidos diversos, ele está chamando de, em inglês ele chamou de flavors, né, diferentes sabores, diferentes tipos de TCP para cenários específicos, né. É interessante porque muitas dessas variantes do TCP, pelo menos, né? Claro, podia ter um outro protocolo, mas esses diversos sabores de TCP têm a ver com essa questão do crescimento da janela, né? Do controle de congestionamento, como é que eu me comporto, né? Quando é que eu retransmito, assim por diante. Então, aqui a gente tem nessa tabelinha aqui algumas situações, né, que algumas delas não existiam quando o TCP foi proposto 40 anos atrás, né? E aí esse primeiro cenário é quando eu tenho tubos, entre aspas, né? Mas como se fosse, eu quero fazer uma transferência de dados remota, né? E com muitos dados, que é o caso, por exemplo, a gente chegou a comentar daqueles dados de acelerador de partícula, por exemplo, né? Que é um volume muito grande de dados, e muitas vezes, como o experimento é realizado, por exemplo, lá no CERN, né, e lá na Europa, e os físicos experimentais, todo mundo acessam aqueles dados ou acompanha os experimentos para analisar os dados, então são realmente conexões de longa distância. Então você quer, e assim, como o objetivo nosso, de certo modo, seria deixar por questões de eficiência, né, deixar esses tubos sempre ocupados, né? Então, se eu tivesse um par espera, ia ser horrível, né? Mandar só um pacote, chegar um AQ para mandar o próximo. Eu quero o tubo é gordo, né? Como eles dizem, é largo, né? Então, é muito volume grande que cabe para encher esse tubo o tempo todo, é uma grande quantidade de dados. Então, quais são os desafios quando eu tenho isso, né? Que eu tenho, em geral, muitos pacotes em trânsito, e no esquema atual do TCP, qualquer perda, ele meio que desliga esse tubo, né? Ele para, enquanto não retransmitir aquele pedaço, ele não, né, recuperar aquele, ele não evolui, não avança a janela ali. Outra questão, além desse desperdício, né, que haveria, tem a questão das redes sem fio, né? Onde as redes sem fio, muitas vezes a perda ocorre não por conta de congestionamento, mas porque por conta de ruído, mobilidade, de repente você está, sei lá, ficou numa área de sombra, né? E para recuperar, quer dizer, se você continuar na área de sombra, não adianta retransmitir, né? Mas se você passou por uma área de sombra, então houve uma perda, e agora você está de novo com uma boa conectividade, para recuperar a perda é continuar a transmitir, não é parar tudo, né? E, e o TCP sempre considera que uma perda ocorre por conta de congestionamento, então isso é um outro desafio. Outra questão, que na verdade estava associada quando a gente falou aqui em cima, quando diz que o tubo é longo também, é que enlaces com longo atraso, mesmo que não seja tão largo como ali em cima, mas eu tenho tempo de ir de volta, né, um RTT muito longo, que faz com que qualquer medida reativa demore muito, né? Depois, a gente tem as redes em data centers, né? Quer dizer, data centers é o nosso antigo centro de processamento de dados, né? Só que quando a gente fala de data center, às vezes é da empresa, mas às vezes a gente fala data center do Google, são data centers espalhados pelo mundo inteiro, né? Quase como se fossem CDNs de processamento, não de conteúdo, mas de processamento e tudo mais, também conteúdo. Mas assim, essas redes data center, né,
elas são muito sensíveis à latência, né? A latência é o atraso, né? Então, a gente quer que ela responda rapidamente, então que não haja tantas interrupções de continuidade. E outra coisa, ele chama aqui, está chamando de fluxo de tráfego de fundo, né? Esse tráfego de fundo é como se fosse, sei lá, eu tenho os tráfegos de maior prioridade, né, de streams ou coisa do tipo, mas eu tenho o fluxo TCP ali de baixa prioridade, que está de fundo, né, que, por um lado, está ali ocupando a banda, mas será que eu estou recebendo o tratamento adequado? Né? Então, tudo isso são desafios, e uma das evoluções que está em curso, na verdade, né, que a gente falou do HTTP 2, né, mas existe já o HTTP 3 em evolução, né, com esse QUIC que já existe, né, que a ideia seria você usar o DP na camada de transporte e ter funções da camada de transporte, na verdade, na camada de aplicação. E o HTTP3 usa essa abordagem, tá? Esse quick que a gente vai apresentar agora, né, ele significa, quer dizer, tem um quick também, né, o nome, né, de rápido, conexões internet UDP rápidas. Na verdade, fica até esquisito, né, falar de conexão UDP, já que o UDP não tem conexões, mas é como se ele dissesse que eu uso o UDP e faço em cima dele, né, eu faço essas conexões e transfiro as coisas. Então, seria um protocolo de camada de aplicação acima do DP, para usar, no caso ali, o HTTP3, né, para usar com HTTP. Então, o objetivo é aumentar o desempenho do HTTP. Ele já está implantado em muitos servidores do Google, né, em aplicativos como o Chrome ou YouTube Móvel. Ou seja, se você tem, o servidor tem essa funcionalidade, se você está no servidor Google, né, você está usando o Chrome, então você pode usar o Quick. Se você está usando outro servidor que não esteja usando o Quick, né, em particular que não seja do Google, e outro navegador que não implemente esse protocolo, então ele vai funcionar normalmente. Né? Mas a ideia é que seja mais ágil e, eventualmente, o Quick está em padronização, como HTTP3, eventualmente entra também para ser implementado pelos demais. Né? Então, aqui ele compara como é a pilha hoje do HTTP2 com o TCP. Né? A gente tem a camada de rede, o IP, o TCP na camada de transporte, e aí, por questões de segurança, tem, né, a camada aqui de segurança, o TLS, e o HTTP2 em cima na camada de aplicação. Com o Quick, né, a gente teria o IP, o UDP ao invés do TCP, e eu teria o Quick aqui em cima, e, de certo modo, uma versão até simplificada do HTTP2, e ele chama isso daqui, né, o Quick junto com o HTTP2, é o que ele chama de HTTP3. Né? Ou seja, ele busca uma agilidade quer dizer, por enquanto a gente diz, poxa, não basta só levar a caixinha, quer dizer, aqui eu tenho até uma caixinha a mais, né, de certo modo, estou só substituindo, mas a ideia é de ser mais ágil também, como a gente vai mostrar nos diagramas de tempo. Tá? E então a ideia do Quick é adotar, no caso, como ele está usando, não, implementando funções de transporte, ele usa abordagens que a gente estudou nesse capítulo para estabelecer a conexão, fazer controle de erro, controle de congestionamento. Só que faz de uma forma diferente. Né? Então, ele fala aqui, relação controle de erro de congestionamento, né? Então, na própria especificação do Quick, diz o seguinte: leitores familiarizados com a detecção de perda e controle de congestionamento do TCP encontrarão aqui algoritmos semelhantes aos do TCP. Para o estabelecimento da conexão, então a ideia é que seja, né, a conexão que preserve a confiabilidade, né,
que a gente tinha lá no TCP, controle de congestionamento, autenticação, criptografia, como ele perguntou aí, e está, só que o detalhe é que enquanto a gente, no caso, né, do TCP, né, a gente tem um RTT para estabelecer a conexão, né? Depois aí com outro, aí vai e pede o que a gente quer, no Quick em particular, né? A ideia é que em um RTT a gente já faz toda a negociação necessária. E a ideia é que, por exemplo, a gente viu que havia estratégias dos navegadores, né, de abrir várias conexões TCP para ter uma vazão maior. Aqui, no caso, ele cria vários fluxos de aplicação que compartilham a mesma conexão Quick. E ele separa essa transferência confiável de dados e segurança do controle de congestionamento comum. Até a gente aqui vai falar de algumas coisas, não tudo do Quick, né? Quem tiver interesse mesmo do Quick, eu sugiro que a gente faça um estudo mais detalhado, né? Mas aqui ele está falando em particular da situação normal, né, do TCP, que a gente primeiro, embora a gente não falava muito do TLS, né, nos nossos exemplos, mas a primeira etapa era fazer a saudação TCP, criar a conexão TCP. Uma vez criada a conexão TCP, aí sim tinha um handshake do TLS para estabelecer a parte de autenticação e tal, para ter confiabilidade depois, integridade nos dados que eu vou transmitir. Tá? Então, é como se eu tivesse duas saudações, né, dois handshakes em série, um depois do outro. Então, gastando 2 RTTs. No caso do Quick, a ideia é integrar essas duas coisas. Então, quando eu faço a saudação Quick, né, em cima do DP, que não tem saudação, eu já faço correspondente à saudação do TCP mais a do TLS. Então, com apenas uma saudação, a gente resolve tudo. Então, já abrevia o início, né, da transferência. E aí, quer dizer, ele está aqui mostrando, no caso, né, essa figura aqui toda, né, é o exemplo do HTTP 1.1, né, que tem aí, no camada de transporte, eu tenho controle de congestionamento, tenho a transferência confiável, né, e tenho aí a criptografia e os vários GETs, né, enquanto que, quer dizer, o cliente, né, e o servidor. E com HTTP2 com Quick, né, quer dizer, ele fala aqui do bloqueio, né, do cabeça da fila, né, justamente porque por conta da transferência confiável, né, ele só aceita que sejam transmitidos na mesma sequência, né. Então, apesar da gente ter visto lá quer dizer, no HTTP2, a gente viu que ele podia responder, né, separando a resposta, ter vários fluxos, né, mas aqui a resposta em particular. Mas aqui, no caso do HTTP2 com Quick, que as próprias consultas não precisam ser serializadas, elas podem ser enviadas como se fossem fluxos separados, e cada um deles vai ter a sua resposta e vai vir usando essa mesma conexão que foi estabelecida, mas com informação suficiente para ser separada os diversos fluxos dos diversos bom, diversos segmentos que pertencem a cada um desses fluxos aí, tá? Então, não tem sei lá, um pedido maior que vai me bloquear, eu só posso transmitir depois, tá? Ah, tem uma animaçãozinha aqui, eu estava achando alguma coisa estranha, né? Fazendo meio que serial, né? Então, se o segundo der erro, vai ter que esperar ele ser recuperado até a gente conseguir mandar o terceiro, né? Enquanto que aqui, como os fluxos são independentes, se por acaso um desses fluxos aqui se der erro, né, ele vai precisar da retransmissão, sim, mas o outro pode prosseguir em paralelo sem problema. Bom, então são melhorias, né, que estão sendo buscadas. Note que, por um lado, você pode dizer, poxa, a gente falou de evolução da camada de transporte, mas essa evolução foi a evolução que, na verdade, jogou para a camada de aplicação, né? A camada de transporte ficou ali
basicamente o DP, né? Mas assim, a gente encerrou então o conteúdo desse capítulo 3, né? Aqui tem um resuminho do que a gente viu e o que vai ver a seguir, né? Então, a gente falou de princípios, né, da camada de transporte, né, princípios em termos da multiplexação, demultiplexação, né, que é aquele identificação, né, de qual processo, destino e tal, a transferência de dados, transferência confiável de dados, acho que faltou aqui o confiável, tá? Princípios de transferência confiável, né, controle de fluxo, controle de congestionamento. Lembrando que desses 4 aqui, a única coisa que o DP tem é multiplexação e demultiplexação, né? Transferência de dados, confiável de dados, controle de fluxo, controle de congestionamento, só o TCP. Obviamente, se a intenção é deixar vago aqui mesmo, né, para incluir o DP, então incluir o DP também a transferência de dados não confiável. As implementações que a gente viu foi justamente do DP e do TCP. Para finalizar, aí ele diz que a seguir, né, o próximo capítulo, a gente vai agora abordar a camada de rede. É por isso que ele diz que deixa a borda da rede, no sentido de camada de aplicação e transporte só existe na borda. A camada de rede existe também na borda, mas a borda ficou, além da borda, aqui a borda é o núcleo da rede, né, que os roteadores, etc. E aí existe no livro, pelo menos as últimas versões, o livro talvez vocês tenham, a edição 6, ele ainda fala num capítulo só, mas a tendência desde a edição 7, sétima edição, oitava edição, é separar o que é conhecido como plano de dados, que é a transferência dos pacotes do usuário, e o plano de controle, que é toda a troca de informações de controle, envolvendo aí roteamento, né, informações de roteamento, que não é dados do usuário, né? Então, na indústria de redes tem sido feita essa separação, porque o plano de controle, que era algo que era meio que embutido e fechado dentro dos roteadores, hoje cada vez mais ele se torna aberto, de modo que a gente pode ter o hardware fornecido por um fornecedor e o controle desse hardware roteador ser feito por uma outra empresa. Obviamente, a expectativa não é que os usuários finais desenvolvam novos controladores, mas ele, da mesma forma como o usuário comum não desenvolve sistema operacional do seu notebook, etc., né? Usa alguma distribuição aberta ou proprietária existente que da sua preferência. Então, nesse plano de controle também a ideia é essa, mas a ideia é separar, né, e não ficar, tipo, eu comprei roteador da Cisco, eu tenho que morrer com as opções que ele me fornece, né? Claro que cada fabricante está tentando oferecer soluções proprietárias, mas que aproveitem do hardware dos outros também e coisa do tipo para preencher um espaço aí e continuar com sua base de clientes. Bom, mas normalmente a gente aborda mais aqui o plano de dados, e o plano de controle é mais para dar para dizer o que faz, o que tem, mas sem entrar em tanta profundidade, porque nessa próxima etapa, que é a 4ª etapa e última, né, do curso, tem seja a camada de rede que a camada de enlace para ser abordada, então não daria tempo de entrar em tantos detalhes no plano de controle. Ok, então com isso a gente encerra aqui o capítulo, o conteúdo, né,